baixa, copio, escrevo, edito. Tem que instalar o editor. Tem que instalar o editor, quer dizer... Então, o Google teve uma visão nesse aspecto de quanto de eficiência ganhou esse SaaS 100% na nuvem. Então, estamos falando de 14, 15 anos e hoje as plataformas de colaboração e produtividade seguem ou tentam seguir esse modelo também de eficiência na nuvem. Óbvio, algumas ainda têm o executável, muitas Sabe delas que é engraçado ainda você têm, falar mas... isso? Hoje você vê o pessoal vendendo computador dual core. Até hoje. Até você hoje. fala, poxa, quantos anos? Por quê? Porque o hardware que você usa, dependendo da utilização que você vai ter, ele passa a ser muito mais fácil de você lidar. Você não precisa gastar muito dinheiro. O próprio sistema operacional do Google, que é o Chrome OS, exato. ele é totalmente online, né? Então você trabalha quase 100% online. Então o computador hoje é comum você ver assim, pega aquele seu computador antigo, transforma ele num Chrome. Isso. Num Chromebook, né? E aí entra num dos pilares da nuvem, muito importante para a nossa discussão aqui hoje, para quem ainda está no começo ou no meio dessa jornada de cloud computing. É a questão de segurança. A segurança, ela permeia. A segurança é como uma cebola, né? Se a gente cortar a cebola no meio ali e olhar para frente para a cebola, aquela quantidade de camadas que a gente tem nessa cebola é um conceito de segurança. Não adianta ser seguro no núcleo da cebola, em qualquer um dos anéis ali eu tenho uma brecha. Sim. Isso passa pela segurança do usuário. Eu tenho um sistema operacional, uma máquina com poderio de processamento muito pesada ali, com uma série de aplicações instaladas, ela naturalmente me dá muitas possíveis portas de entrada para um objeto, um invasor não identificado. E o Google tem como segurança um conceito de Zero Trust. Então, e não só o Google, mas algumas nuvens, tem um conceito de Zero Trust. O conceito de Zero Trust? O conceito de Zero Trust é eu não confiar em nada, a não ser que ele passe nas minhas provas ou nos meus testes de confiabilidade. Acho que isso é um pouco do que a gente discutiu no último Ellipsecast, né? Sim. Então você começa bloqueando tudo. Isso, e aí eu vou fazendo as perguntas corretas, os entendimentos corretos, para ver se eu libero os acessos corretos. Isso também faz parte da própria norma da ISA, que fala que a configuração default tem que ser a mais segura possível. E depois você vai liberando conforme a tua configuração. Né? Então é interessante esse paralelo, Marcelo, porque a gente olha para essa norma da ISA para uma arquitetura de segurança industrial, por exemplo, numa arquitetura industrial, mas se a gente fizer um paralelo, isso serve, ou deveria servir também para nós, como pessoas consumidoras e para nós como pessoas usuárias. Né? Eu até brinco que as únicas duas indústrias que chamam o cliente de usuário é tecnologia e vendedor de droga. Né? Nós somos usuários. O cliente interno, Sim. A gente deve partir desse pressuposto também. Então, como é que eu confio menos possível e eu vou confiando para você acessar essas informações? Então, a nuvem tem esse conceito como premissa. Seja como SaaS. Então, se eu tenho tudo na nuvem e eu não tenho uma arquitetura tão híbrida para um SaaS, eu tenho menos zona de ataque. Sim. Então, eu não dependo, por exemplo, de atualização de patch, eu não dependo de compatibilidade de hardware, eu não dependo de periféricos que estão ligados no sistema operacional que podem ser invasores. Então, se eu tiro essa questão daqui e dou essa camada 100% na nuvem, eu ganho em eficiência no meu dia a dia. Eu posso ter, por exemplo, quebrou minha máquina, fui trabalhar, caiu no metrô, quebrei a máquina. Não, estava tudo ali. Não tá tudo na nuvem, não importa a máquina que você tem, né? Sim, e tem um detalhe interessante que quando você colocou isso, você fala, eu tenho uma empresa preocupada com um negócio X e que está, por necessidade, se preocupando com essa outra parte, que é essa camada de hardware ou rede e tal, e ela só se preocupa com isso por conta, para que ela possa ser capaz de tocar o próprio negócio dela. E quando você faz isso que você falou, coloca tudo para a nuvem, você pode cuidar do teu negócio sem se preocupar com essa outra camada. Exatamente. Que vai ter uma empresa preocupada com aquilo que é o negócio dela. Por trás de tudo isso, né? Ela vai focar no seu core business. Exato. Se eu sou uma empresa que vende chocolate, quero vender mais chocolate, vender chocolate melhor. Se eu sou uma empresa que trabalha com saneamento, energia, eu tenho que focar naquilo, nessa minha eficiência. Foca no teu negócio e deixa quem cuida de hardware cuidar de hardware, né? E aí a nuvem vem então também para trazer essas flexibilidades e possibilidades
para que você cuide cada vez mais do seu negócio e você possa, então, usar um desses serviços ou a maioria deles, porque aí entra um outro conceito que não é one size fits all, né? Uma expressão em inglês bacana aqui. Não é uma solução que vai te servir para tudo. Sim. Você tem que entender os seus casos de uso, você tem que entender a cultura da companhia também. Claro. Cada companhia tem a sua cultura, cada companhia tem o seu histórico. Se você pegar uma empresa que tem hoje 100 anos, uma empresa que fabrica papel, uma mineradora que tem mais de 100 anos no mercado, versus uma startup que está sendo agora um unicórnio, que produz um produto nuvem, 100% nuvem, a gente está falando de necessidades completamente distintas. Sim, completamente. com certeza. Então, o interessante para a nuvem, primeira coisa, a gente entender bem esse conceito. Eu gosto muito desse conceito que está aqui, dessa visão, que é, inclusive, acho que depois a gente vai compartilhar com o pessoal, vai ficar gravado, obviamente. Se vocês olharem ali a Vergadia, tem as redes sociais dela, ela é uma arquiteta dentro do Google. Ali na parte do lado de cima, esquerdo, né? superior ali. Vergadia. Isso, certo. Que ela faz muito sketchnote para explicar as coisas. Eu gosto muito disso. Ela desenha... É fácil de entender, né? Fácil da gente entender, porque é importante que cloud seja entendida não só por nós, que somos pessoas da área de tecnologia, mas também para as áreas de negócio. Com certeza. As áreas de negócio têm que ter esse mindset de nuvem para poder conversar com as áreas de TI, que é o facilitador, que é quem vai ajudar, para entender bem aquela dor e endereçar da melhor maneira possível. Então a gente falou aqui primeiro desses conceitos hoje que regem o mercado, e aí a gente precisa se preocupar com o quê, então? Primeiro, né? Falamos de segurança. Segurança é um tema super importante. A nuvem é mais segura. A nuvem hoje, você pegar o conceito de Zero Trust, você pegar todos os nossos normas, todas as seguranças que existem nos grandes data centers, seja fisicamente falando ou em termos de arquitetura, é difícil alguém ter um data center mais seguro do que um dos grandes players. Claro. Como é que vai prover mais segurança? É difícil. Você vai fazer, de novo, vai colocar dentro da sua casa, vai colocar 2 pastores alemão ali, pode acontecer algum problema. Então, segurança é um tema. Outro tema muito importante que a gente discutiu um pouquinho aqui também sobre esses conceitos é a questão de escalar.